Eu juro, se alguém tivesse me contado isso antes, eu diria que é fanfic ruim de fórum dos anos 2000. Mas infelizmente, eu vivi cada segundo desse inferno com a minha sogra, ou melhor, ex-futura sogra. Quando eu conheci o Caio, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Ele era atencioso, respeitoso, engraçado, bonito e tinha um daqueles sorrisos que faz você esquecer até o que ia falar. A gente se conheceu na pós-graduação e engatou no namoro que, pra mim, era coisa de filme. 2 anos depois, ele me pediu em casamento de um jeito fofo e íntimo, só nós dois num parque onde demos nosso primeiro beijo. Mal sabia eu que aquilo seria o começo do meu maior pesadelo. Porque junto com o noivo perfeito, veio a sogra demoníaca. Desde o começo, a dona Mônica nunca fez questão de esconder que não gostava de mim. Era aquele tipo de mulher passivo-agressiva, sabe? Fazia comentários disfarçados de elogios, do tipo, nossa, você é tão simples. O Caio sempre gostou de mulher discreta mesmo. E no começo eu tentava relevar, achava que era coisa da minha cabeça, que era ciúmes de mãe. Mas com o tempo, a coisa escalou de um jeito absurdo. Ela criticava tudo que eu fazia, minha roupa, meu cabelo, meu emprego, minha família. Uma vez, ela olhou minha aliança de noivado e soltou: ai, que bonitinha. Parece aquelas que vêm de brinde em loja de bijuteria. Eu quase engoli a raiva. Mas o Caio sempre pedia calma, dizia que a mãe era difícil e que com o tempo ela ia me aceitar. Pois bem, o tempo passou, o casamento se aproximou e ao invés de melhorar, a mulher ficou pior. Um dia, ela me chamou para um café só entre mulheres, dizendo que queria conversar de forma adulta, sem interferência do Caio. Contra o meu instinto, eu aceitei. Achei que ela ia tentar fazer as pazes. Me arrumei, fui toda cordial e esperei que ela mostrasse alguma empatia. Mas mal sentei e pedi meu café, ela já foi direto ao ponto. Tirou uma pasta da bolsa, colocou sobre a mesa e disse: olha, eu vou ser bem direta. Todo mundo tem um preço. Eu só quero saber qual é o seu. Eu congelei. Achei que tinha entendido errado. Mas não, ela abriu a pasta e me mostrou um extrato de uma conta com R$ 10.000 transferíveis imediatamente, além de uma proposta de ajuda para se mudar para longe e recomeçar a vida. Eu fiquei muda. Ela olhou nos meus olhos e disse com toda a frieza do mundo: você não combina com meu filho. Eu sei que você pensa que o ama, mas você está atrapalhando o futuro dele. Então vamos fazer um acordo elegante. Você desaparece da vida dele sem drama, e essa quantia é sua. Ninguém precisa saber que você foi subornada. Vai ser como se nunca tivesse acontecido. Eu fiquei paralisada. Nunca imaginei que alguém fosse capaz de algo tão baixo, e principalmente, tão cruel. Só que o pior ainda estava por vir. Naquele momento, sentada ali na cafeteria com a proposta de suborno estampada na minha frente, minha mente simplesmente travou. Eu queria rir, chorar, gritar, jogar o café na cara dela e sair andando. Mas tudo que consegui fazer foi encarar a dona Mônica como se ela tivesse acabado de sair de um filme de suspense barato. Ela ficou me observando como quem examina um inseto no microscópio e ainda teve a audácia de completar: você é inteligente, não vai desperdiçar essa chance. Isso aqui pode ser a virada da sua vida. O Caio não precisa saber. Ele vai sofrer um pouco no início, claro, mas homens superam rápido. Ainda mais quando a gente apresenta uma mulher melhor para ele depois. Naquele ponto, meu sangue já tinha fervido. Respirei fundo, fechei a pasta dela devagar e empurrei de volta na direção dela. Disse apenas: você vai se arrepender disso. E levantei. Saí de lá tremendo. Eu estava dividida entre contar pro Caio imediatamente ou esperar o momento certo, mas não consegui guardar aquilo por mais de algumas horas. No mesmo dia, fui até o apartamento dele com os olhos marejados e despejei tudo. Achei que ele ia explodir, pegar o telefone e ligar para a mãe na hora. Mas não. O Caio ficou em silêncio por uns segundos, abaixou a cabeça, passou a mão no rosto e disse com a voz embargada: eu sabia que ela não ia parar, mas não imaginei que chegaria nesse ponto. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim ele sabia? Ele explicou que a mãe sempre foi manipuladora, que já tinha afastado uma ex-namorada dele com ameaças veladas, e que ele sempre tentou proteger as pessoas que amava evitando confrontos. Eu estava rezando para ela não fazer nada contra você, mas pelo visto eu fui ingênuo demais, ele confessou. Eu estava em choque. Quer dizer que ele já tinha esse histórico da mãe e mesmo assim não me avisou? Fiquei entre a empatia e a raiva, porque de certa forma ele também me expôs a esse circo sem me preparar. Mas o que me tirou do sério de verdade foi o que ele sugeriu depois. Amor,
Será que você não quer pensar com carinho nessa proposta? Não pelo dinheiro, mas talvez seja melhor para sua paz. Eu posso tentar conversar com ela, mas ela não vai mudar. Foi como levar um tapa. O meu próprio noivo cogitando que talvez eu devesse aceitar o suborno da mãe dele? Naquele momento eu percebi que ele não era tão inocente quanto parecia. Que ele não só sabia do que a mãe era capaz, como também preferia fugir do problema do que enfrentá-lo comigo. Aquilo me virou do avesso. Saí do apartamento dele arrasada, me sentindo sozinha, traída, impotente. E aí, quando achei que não podia piorar, descobri que a sogra ainda tinha mais um plano escondido na manga. Porque no dia seguinte, ela apareceu na minha casa com uma ameaça que me fez entender que aquele joguinho sujo estava só começando. No dia seguinte àquela conversa desastrosa com o Caio, eu acordei ainda com o gosto amargo da decepção na boca. Mal consegui dormir, revivendo cada palavra, cada expressão, cada silêncio que doeu mais que qualquer grito. Eu me questionava se estava ficando louca, se era exagero meu, se eu estava mesmo sozinha nessa ou se ainda existia alguma esperança de salvar aquele relacionamento. Mas a vida, minha filha, não espera você se recuperar não. Ela vem com mais porrada. Às 10 da manhã, tocaram a campainha do meu apartamento. Quando abri, levei um susto daqueles. Era a Mônica. De óculos escuros, bolsa de grife no ombro, aquele perfume enjoativo de rica que quer mostrar poder, e um sorriso mais falso do que nota de R$ 3. A gente precisa conversar com mais calma, minha querida, ela disse, empurrando a porta como se tivesse todo o direito de entrar. Eu congelei por uns segundos, mas deixei. Não sei por quê, talvez para entender até onde ela teria coragem de ir mal, ela sentou no sofá, tirou os óculos e me olhou com uma frieza cirúrgica. Já que você não quis o dinheiro, eu trouxe outra proposta. Ou melhor, um alerta. E aí ela tirou do envelope uma série de fotos impressas. E não eram minhas. Eram da minha mãe, no momento super vulnerável, saindo de uma clínica. Minha mãe tem um histórico de depressão e, uns anos atrás, teve uma recaída forte. Foi internada voluntariamente por um tempo para se cuidar, e se recuperou bem. Mas é um assunto super delicado, que só a família sabia. Quando vi aquelas imagens, meu mundo girou. Eu tenho amigos em todo lugar. Sei da história da sua família. E olha, imagina só como seria se isso vazasse pro pessoal do Caio. Se alguém publicasse dizendo que você é instável, que vem de um lar problemático, que esconde isso do seu noivo. Será que ele ia continuar achando que você é o par ideal? A Mônica estava literalmente me chantageando com a saúde mental da minha mãe, tentando me fazer desistir do casamento através da vergonha, do medo, da exposição. Foi o momento em que eu entendi com todas as letras. Aquela mulher não era apenas controladora. Ela era cruel. Uma manipuladora profissional. E se ela era capaz disso agora, o que faria depois que eu virasse oficialmente nora dela? Ela continuaria me perseguindo? Me espionando? Tentando sabotar minha vida? Eu sabia que, se eu me casasse com o Caio, eu estaria me casando com ela também. E o pior, com um homem que já tinha mostrado que não ia me proteger. Aquilo me destruiu por dentro, mas também me deu um tipo de lucidez que até então eu não tinha. Naquele instante, eu parei de me sentir a vítima e passei a me sentir em guerra. E uma coisa eu sabia, se a dona Mônica achava que ia me destruir, ela não fazia ideia com quem estava lidando. Depois que a Mônica saiu do meu apartamento deixando as fotos da minha mãe em cima da mesa como se fossem um bilhete de ameaça, eu entrei num estado que só quem já foi encurralado emocionalmente entende. Eu chorei de raiva, de impotência, de medo, mas também de um certo tipo de fúria que veio das entranhas. Porque ali não era mais só sobre mim ou sobre o Caio. Era sobre a minha mãe. E ninguém, absolutamente ninguém, mexe com a minha família sem sentir o peso das consequências. Então eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e comecei a planejar. Se ela queria guerra, ela teria. Primeiro, guardei as fotos e toda a proposta de suborno que ela tinha feito num envelope. Segundo, procurei uma advogada amiga da minha prima, que confirmou que aquilo poderia ser enquadrado como chantagem e assédio moral, mesmo sem troca financeira concretizada. Terceiro, e mais importante, eu resolvi contar tudo para o Caio, com provas. Marquei um encontro com ele no parque onde ele tinha me pedido em casamento, como um simbolismo meio amargo. Quando ele chegou, parecia confuso. Achei que ele ainda viria com aquele discurso manso, de tentar amenizar a situação. Mas dessa vez, eu não deixei ele falar primeiro. Abri o envelope na frente dele, mostrei as fotos, mostrei os prints das transferências que a mãe tentou me oferecer e os áudios que consegui gravar quando ela me fez a proposta.
A expressão dele foi se transformando aos poucos, do choque para a vergonha, depois para a revolta. Pela primeira vez, ele não defendeu a mãe. Pela primeira vez, ele se levantou da omissão. Ele pegou o celular na hora e ligou para ela. A conversa foi curta, mas intensa. Ele disse, com a voz firme e trêmula: "Eu sei de tudo. E se você não sumir da nossa vida agora, eu juro que vou na delegacia com ela e te denuncio." A Mônica gritou do outro lado, tentou se fazer de vítima, mas ele desligou sem titubear. Olhou para mim e disse: "Eu entendo se você quiser terminar tudo, se você não quiser mais fazer parte dessa loucura. Mas eu quero ficar com você. E, dessa vez, eu vou lutar por isso." Eu queria acreditar. Parte de mim até se comoveu, mas a outra já estava cansada de promessas. Pedi um tempo. Disse que precisava colocar as ideias no lugar, respirar fora da guerra. E durante esse tempo, eu percebi que não era só sobre o amor. Era sobre paz. Sobre se sentir segura. Sobre não viver sob a ameaça constante de uma sogra disfarçada de inimiga. Uma semana depois, terminei com o Caio por mensagem. Não por covardia, mas porque já tinha tentado tudo. A paz que eu senti depois disso foi indescritível. O mais curioso é que, meses depois, soube que a Mônica tinha tentado repetir a mesma tática com outra garota que o Caio começou a sair. Só que, dessa vez, a história veio à tona e ela foi processada pela nova vítima. A rainha da chantagem emocional caiu do trono. E eu segui minha vida. Hoje namoro outro cara, bem mais maduro, e com uma família que me trata como gente. Sempre que conto essa história, as pessoas ficam de boca aberta. Mas quer saber? Eu conto com orgulho. Porque, no final das contas, eu não perdi um noivo. Eu me livrei de uma prisão. Se inscreve e ativa o sininho para mais.